mas é tratá-los como deve, ou seja, como um bando de perigosos palhaços. Vai embora, seus vagabundos. Não queremos você aqui. Não podemos discutir nada a sério com vocês. Vocês não são sérios. Bom tudo. E olha que maravilha. Uma caneca olímpica soviética. Isto é uma maravilha absoluta. São as Olimpíadas Soviéticas. Bom, claro, eles eram o máximo em tudo: natação, atletismo, 100 metros, 500 metros, etc. Essa é uma caneca comemorativa maravilhosa. Bom, café é brasileiro, um daqueles que eu trouxe do Brasil ainda. E a conversa, como vocês devem imaginar, é uma história de horror atrás da outra, né? Bom, gole inicial. Bom, eu estou falando com vocês antes da possível entrada em vigor, no dia primeiro, quando vocês estiverem vendo esse Pepe Café, já terá passado dos 50% de tarifas de Trump 2.0, condutor de circo, em cima das exportações do Brasil. Bom, a expectativa, evidentemente, é enorme, não só no Brasil, mas do sul global inteiro. Se vai ser aplicado, se haverá um diálogo, se haverá uma derrogação. Os ecos vindos de círculos Trump 2.0, não haverá derrogação, não haverá facilitação, vai ser 50% mesmo, começa a ser aplicado agora e não tem discussão. É um decreto imperial. Bom, a gente vai analisar mais tarde o que isso pode significar, não só para o Brasil, mas para o sul global inteiro. A gente podia começar hoje dando um exemplo do que acontece quando uma nação, ou no caso que nós vamos conversar, um grupo de nações, abdica da sua soberania face a face aos tubarões ultra perigosos do império, que é o círculo Trump 2.0. Então, bom, nós vamos ter vários números bastante significativos e para dar a dimensão para vocês todos do que está em jogo quando você está em negociações mafiosas, aquele famoso, eu tenho uma oferta que você não pode recusar, que é o moto principal da máfia, tanto na Sicília, na campanha ou nos Estados Unidos, e que você não pode recusar. Se você recusar, você sabe o que vai acontecer, né? Bom, onde estão os meus dados? Caíram no café? Eu espero que não. Bom, os dados não caíram no café, eles estão nadando no café, desesperados, e como eles não têm boy, eles ficam gritando: fala de mim. Eu vou falar de vocês agora. O tema é o século de humilhação da Europa, que já começou e já está em estágio extremamente avançado. O que aconteceu nessas negociações Trump 2.0 e União Europeia? E a gente vai fazer uma conexão das negociações, da não negociação, na verdade, União Europeia e China. Está tudo absolutamente interligado. Então, num espaço de apenas alguns dias, não só a Europa se excluiu completamente de ser levada a sério como um player internacional responsável pela China, como ela foi humilhada sem limites por Trump 2.0 e pelo Império do Caos. Bom, então, os dados principais. Basicamente, com a sua negociação mafiosa, Trump conseguiu eliminar totalmente a Rússia do futuro energético da União Europeia. Isso é algo que já vinha de anos e é algo que já vinha desde a administração anterior da caneta automática do cadáver na Casa Branca, incluindo o bombardeio do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, que tinha um objetivo absolutamente claro, com a conivência do governo alemão na época, que se a Alemanha fosse
uma nação responsável, esses caras estariam julgados por traição à pátria e seriam condenados à prisão perpétua com trabalhos forçados. Não aconteceu nada com nenhum deles, a começar pelo ex-chanceler Salsicha. Bom, entre os termos da negociação mafiosa de Trump com a liderança da União Europeia, via a medusa tóxica, que vocês conhecem muito bem, a União Europeia vai ser forçada a comprar 250 bilhões de dólares de gás natural liquefeito americano, que os americanos, por sinal, não têm, a preços completamente absurdos, pelos próximos 3 anos superimpostos. Ou seja, são 750 bilhões de dólares que a União Europeia, nos próximos 3 anos, foi basicamente obrigada a comprar dos Estados Unidos. Nós vamos ver como isso não vai funcionar de maneira nenhuma. Acima de tudo isso, a União Europeia foi taxada com 15% de tarifas, não foram os 50% em cima do Brasil. No início eram 30%. Trump abaixou de 30 para 15. Quando ele estava sentado ao lado da medusa tóxica, ela basicamente, como um ratinho acuado, estava em essência, dá para baixar um pouquinho dessa tarifa de 15%? E a resposta do condutor circense foi não, diretamente. Então, a União Europeia vai ter que pagar em praticamente todos os produtos. Um ou dois foram isentos. Então, destruição da energia barata, que basicamente foi o, o X da questão no desenvolvimento econômico europeu das últimas décadas, ao lado de comprar produtos chineses baratos, acabou. E, em cima de toda essa oferta que você não pode recusar mafiosa, a União Europeia vai ter que pagar fundos infinitos por armas americanas que não funcionam, de todos os tipos, terrestres, aéreas, etc., no futuro próximo, e isso faz parte dos 5% imposto em cada nação membro da OTAN, 5% do orçamento de defesa, ah, em relação ao orçamento total, e que vai ser consumido em compra de armas americanas. Isso, mais uma vez, mostra para vocês a imbricação direta entre União Europeia e OTAN. As ordens são do Império para a OTAN e da OTAN para a União Europeia. Ou seja, eles não têm para onde se. É o famoso não tem para onde fugir. Isso foi imposto. Isso não foi uma negociação. Isso foi uma humilhação ao vivo, performada pelo condutor circense, que estava no seu ambiente correto, face a face com a pobre, tosca, old money, velho dinheiro de aristocracia europeia humilhada até o fim, a medusa tóxica que conduz a Comissão Europeia, e não tem resposta, não tem negociação. Ou seja, é um retrato gráfico para o planeta inteiro, não só para o sul global, mas para o norte global, de quando você perde sua soberania, quando você perde seu poder de barganha e quando você se coloca como vassalo do império, essa é a maneira desdenhosa que o império vai tratar de você. É uma lição que o governo brasileiro tem que prestar muita atenção também. Bom, os números desse carnaval de energia são muito interessantes. Porque, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, a União Europeia gastou 375 bilhões de euros importando petróleo e gás, que é uma quantia absolutamente faraônica. Apenas 76 bilhões de euros e tudo isso foram nos Estados Unidos. Ou seja, ela importou muito mais de outras fontes, incluindo, muito pouca gente sabe, ou leva em consideração, ou põe no contexto. 23 bilhões de euros de petróleo e gás e importações nucleares também da Rússia, por diversas fontes, diretas e, mais do que tudo, indiretas. Olha a loucura
não soberana liderança da União Europeia. Eles dizem que o gasoduto que vem na Noruega, que é um dos principais que abastece a União Europeia em enormes quantidades, o gasoduto que vem na Noruega é mais barato do que o LNG vindo dos Estados Unidos. E segundo a própria medusa tóxica em Bruxelas, ela diz que o LNG americano é mais barato do que o gás que vem pelos gasodutos, vinha, ou viria, ou talvez nunca mais virá, certamente nunca mais virá, do Nord Stream 1 e depois do Nord Stream 2, que não chegou a ser inaugurado. Mais barato o americano do que o russo, o que é uma mentira absolutamente deslavada. O que é correto é que o gás por pipeline na Noruega é muito mais do que o americano. E mesmo assim, a liderança da União Europeia concordou em comprar essa quantia faraônica de gás liquefeito americano. Ou seja, a Rússia está fora dessa equação, do ponto de vista dos russos, faz a menor diferença. Os mercados para os russos são todos asiáticos, a começar pela China. China, Índia e a Ásia inteira e a Eurásia praticamente inteira. Agora, veja os números dos Estados Unidos. No ano passado, os Estados Unidos exportou em petróleo e gás apenas 166 bilhões de dólares, né? Nem euro, de dólares. Ou seja, o que teria que acontecer para cumprir essa promessa mafiosa da União Europeia a Trump? Os Estados Unidos teriam que diversificar todas as suas exportações de gás pelo mundo só para a União Europeia. O que é um negócio que nunca vai acontecer. Como uma roca forte, ultra barra pesada do turbocapitalismo, as exportações de gás do que é feito americano vão para quem pagar mais. Não tem ideologia nessa história. É grana pura. Ou seja, hoje, por enquanto, a União Europeia está comprando 12% apenas do seu petróleo e do gás dos Estados Unidos. Não é praticamente nada. Ou seja, isso só poderia ser aumentado para, pelas projeções mais fiáveis, no máximo para 14%. Por quê? Porque a União Europeia não tem refinarias que conseguem refinar em quantidade suficiente e enorme quantidade esse gás específico, esse óleo, na verdade, esse petróleo específico americano, shale oil, que vem basicamente do Texas, da bacia permiana do Texas. Ou seja, a União Europeia não é uma companhia, como a gente sabe, é uma aglomeração kafkiana de nações-estados subordinadas a uma burocracia kafkiana. Mas não tem como essa burocracia kafkiana impor a companhias de petróleo e de gás europeias a comprar petróleo e gás dos Estados Unidos. A estoniana, com o cérebro de uma minhoca decepada, que é a dita chefe da política externa da União Europeia, e com aquele português patético do Conselho da Europa, para Pequim, para ameaçar Xi Jinping em pessoa, em Pequim, em termos de relações europeia à China, e obrigou a China a parceria estratégica Rússia-China. Então, claro, vocês devem ter visto a óptica dessa história toda, que foi extraordinária, né? Quando chegou em Pequim, os chineses despacharam um ônibus de turismo, na verdade, para levar esses palhaços para o seu encontro em Pequim. E no final, os chineses encerraram a cúpula. China e União Europeia não teve declaração conjunta, não teve. Os chineses simplesmente encerraram a cúpula e mandaram esses palhaços embora de volta para a Europa. O que, em termos diplomáticos, é um negócio gigantesco. Os chineses, que são extremamente polidos e seguem regras do protocolo com o extremo,
mas é tratá-los como deve, ou seja, como um bando de perigosos palhaços. Vai embora, seus vagabundos. Não queremos você aqui. Não podemos discutir nada a sério com vocês. Vocês não são sérios. Então, você juntando as duas coisas, qual é o tema principal? Quando você abdica da sua soberania e adota uma postura agressiva ao mesmo tempo, como é o caso da União Europeia, você é tratado tanto por uma e pela outra das duas grandes superpotências econômicas do planeta com um desdém sem tamanho. Ou seja, essa é a lição: soberania. Bom, o que que o Império do Caos, agora na sua fase tubarões espados, com o condutor Cisense, mostrando todos os seus enormes planeta inteiro, não só para o sul global, como a gente acabou de ver, também para o norte global, tratando todos como súditos, vassalos, inferiores, a única relação possível em relação a todos eles é uma relação muito fracos e que tem que ser aplastrados de todas as maneiras possíveis. O que nos leva ao tema base de controle exacerbado, perigosíssimo, unilateral e sem nenhum tipo de ordem, pelo contrário, da desordem internacional baseada em regra nenhuma, que é um novo paradigma desde que Trump 2.0 chegou ao poder, contra o sul global inteiro. É onde entra em uma série enorme que aumenta a cada dia. Vários de nós estamos mais ou menos traçando o. Eu já fiz isso em uma das minhas colunas, o site globalsouth.co, que é um pequeno site independente americano, está fazendo um trabalho excelente, marcando esses pontos de inflexão e os nós quentes da guerra híbrida do caos contra o sul global inteiro, cada dia aumenta mais. Então, ah, chega a hora da gente fazer mais uma pequena recapitulação. Eu tenho a impressão que a gente falou sobre isso no Pepe Café anterior. Então, vamos a uma recapitulação muito importante, porque isso envolve praticamente todos os BRICS de ponta e vários dos partners dos BRICS também, que são os nós quentes e que devem ficar ainda mais incandescentes da guerra do império global híbrida contra o sul global e especificamente contra os BRICS. E entra os 50% de tarifas em cima do Brasil, que é, entre outras coisas, uma tática de negociação para forçar o Brasil não só a encaixar essa afronta ao sistema internacional de comércio e às regras da OMC, que para os Estados Unidos não existem mais. A OMC está sendo destruída pelo Império do Caos, mas mesclando outros interesses muito mais nefastos que, pelo menos no Brasil, já se começa a falar abertamente. Controle das terras raras brasileiras, o que vai implicar o governo brasileiro tomar uma atitude extremamente incisiva em relação ao controle das terras raras do Brasil, que é a mesma coisa no que, em termos do império, olhar o mapa, o quebra-cabeças, o tabuleiro e ver onde tem terras raras. Vamos atrás, vamos conquistá-las, seja como for. Com todas as táticas mafiosas que estão codificadas e que não ainda não foram codificadas ainda. Então, os pontos quentes principais. Vamos começar no que envolve a Rússia. Com uma boa parte da Escandinávia, ou seja, os três chihuahuas do Báltico, a Finlândia e a Noruega, todos esses estão envolvidos em o sonho deles, né, de transformar o Báltico num mar da OTAN, espremer a Rússia
no seu setor do lado do Báltico e ameaçar São Petersburgo. Boa sorte para os Chihuahuas nessa operação. O que, claro, junta com a Polônia também e essa nova cortina de ferro que já está em ação. Finlândia, os três Chihuahuas do Báltico, Polônia, e com uma extensão bastante provável, chegando a Romênia e Moldova, o que leva a as tentativas que já vazaram. O Serviço de Inteligência Externa, o SVR russo, já sabe perfeitamente de que é uma ameaça enorme contra a Transnistria. E, evidentemente, o Mar Negro. A Romênia é a OTAN no Mar Negro. A maior base da OTAN a ser construída a partir de agora vai ser uma base naval na Romênia para basicamente perturbar o máximo possível a Rússia no Mar Negro. Em andamento, está em processo a possibilidade de um atentado de bandeira falsa ou de um ataque dos gangsters neonaves em Kiev, com, claro, toda a coordenação feita pela OTAN em cima da Crimeia. Não só da ponte de Kerch, mas da Crimeia como um todo. Aí entram vários alvos na Crimeia, entra Sebastopol, entra até a capital Simferopol, tudo. Bom, Turquia. Tudo que é organizado pelo sultão Erdogan, não se pode acreditá-lo em absolutamente nada. Porque a elite, quinta coluna compradora, elite compradora em Ankara e Istambul é muito forte. E a maior parte o segundo, tecnicamente, o maior exército da OTAN. Na verdade, o maior seria a Ucrânia, que não é parte da OTAN, mas na verdade, na prática é. E a Turquia, o primeiro ou segundo grande maior exército da OTAN. 90% são atlanticistas, são pró-Ocidente em decadência. Síria. Síria, o projeto não só é o projeto do eixo zionista como um todo. Decepar a Síria, desmembrar a Síria, esquartejar a Síria. O processo está em andamento. Com, evidentemente, os ex-cortadores de cabeças redimidos, que eram antes chamados de rebeldes moderados, instalados no governo em Damasco e governando a Síria, que conta que é o eixo oeste da Síria, de Alepo até Damasco. Líbano, também em andamento. Processo de escorte do Líbano com ultimato americano ao governo fantoche, na verdade, em Beirute. Ou vocês forçam a desmilitarização total do Hezbollah, ou nós vamos destruir o Líbano. É onde a gente está agora. A destruição da Síria está avançando em paralelo com a destruição do Líbano. E, como vocês sabem, quem lucra com essa destruição conjunta? O culto à morte em Tel Aviv. Bom, o que nos leva à guerra eterna que está circunscrevendo tudo isso, inclusive com é, rebarbas atingindo o espaço soviético, pós-soviético e o espaço russo. Também que é o genocídio em Gaza. Que o genocídio agora metastasizado em imposição de fome generalizada. Bom, todos nós sabemos que o enterro da dita civilização ocidental ou do ocidente coletivo, fragmentado ou não, totalmente fragmentado agora, especialmente depois que o Império do Caos reduziu a Europa a aspirante a um Chihuahua Banguela, na verdade, o genocídio continua, a fome de massa imposta continua, embora haja uma mínima resistência dentro de Israel e uma resistência, pelo menos crescente, em algumas partes do Otanistão, e a repulsa absoluta do sul global praticamente inteiro, mas eles continuam. Bom, voltando ao espaço russo, mas agora entrando no espaço iraniano também, porque como é uma guerra contra os BRICS, essa é uma guerra direta contra principalmente três BRICS de ponta, o que eu chamo de o triângulo Primakov, é,
em update, que em vez de Rússia, Índia e China, é Rússia, Irã, China. É a situação em Armênia, Azerbaijão, com vazamentos não confirmados, super importante, mas quando isso é vazado é porque já está em andamento. Os Estados Unidos controlarem o corredor de Zangezur, que basicamente, se isso acontece, ele eliminaria, ele passaria ao largo do Irã e criaria uma barreira extra para a Rússia no sul do Cáucaso, que é exatamente esse o ponto da CIA e do Deep State. Isolar tanto a Rússia, tanto o Irã do sul do Cáucaso, abrindo um novo fronte. E para isso, desculpe, o regime mafioso em Baku. O Irã, todos vocês sabem, o Irã está na mira para um novo ataque americano. Isso já foi até telegrafado pelo condutor circense. Isso depois dele está preparado, com ajuda lateral, subterrânea, indireta e, em alguns casos específicos, direta de Rússia e de China. Paquistão e Índia vai voltar. Esse tipo de provocação, os Estados Unidos têm quintas colunas muito poderosas, tanto no Paquistão, a fronteira Paquistão-Índia, voltar. Myanmar, ex-Burma, a mesma coisa. O objetivo fundamental da CIA, que jamais vai mudar, é uma revolução colorida em Myanmar. O que acabou de acontecer agora, lá na minha casa, na Tailândia e nos nossos vizinhos, Tailândia, Camboja, foi resolvido, por enquanto, um cessar-fogo pela ASEAN. Super, super importante, porque logo depois do condutor cistense dizer que tinha pego o telefone e falado diretamente com os líderes em Bangkok, em Phnom Penh, a Malásia, que exerce a presidência rotativa da ASEAN esse ano, o ministro das Relações Exteriores disse: não, nós somos a presidência. O ministro Anwar Ibrahim, que esteve no Fórum dos BRICS no Rio, cada vez mais próximo do presidente Lula, muito importante, eles se dão muito bem e Anwar entende Lula perfeitamente e vice-versa, isso é super importante. Lula vai à cúpula da ASEAN em outubro em Kuala Lumpur, na Malásia, foi convidado diretamente por Anwar. Anwar, em hora, botou os dois na mesa, Tailândia e Camboja, e arquitetou um cessar-fogo, que a gente espera, todos nós esperamos que se segure. A situação é extremamente complicada. É, numa das minhas últimas colunas, já terá sido traduzida nesse momento que vocês estão vendo o Pepe Café, explica em detalhes não só a guerra interna de famílias na Tailândia e no Camboja, como o Big Picture, que é, mais uma vez, um capítulo da guerra contra os BRICS. A Tailândia é um partner super importante dos BRICS. Bom, China e Taiwan, claro, é mais do que óbvio. Por enquanto está em banho-maria, mas o objetivo não vai mudar tão cedo. Provocar Taiwan a um ataque chinês, seja como for. Terá que ser com um atentado de bandeira falsa monstro. Os chineses estão plenamente acompanhando tudo 24/7, sabem das provocações, e isso não vai mudar nada a organização chinesa em termos de promover uma reaproximação de Taiwan à China pacífica e a longo prazo. E outro ponto de quente que pode explodir a qualquer momento, e isso evidentemente a CIA já está em cima há algum tempo, são as ilhas Diaoyutai, como elas são chamadas em mandarim, Diaoyu, e os japoneses chamam de Ilha Senkaku. E é muito interessante a terminologia, porque Senkaku, como os chineses chamam, é. Não, Diaoyu, como os chineses definem,
são ilhas, a gente pode traduzir como ilhas de pesca, porque são ilhas de pescadores. Historicamente eram ilhas de pescadores. E os japoneses chamam de, a tradução direta de senkaku são pináculos, que é basicamente referindo-se à geografia, né? E Jiao Yutai, você tem uma ligação em chinês diretamente com corte interna, a corte interna que você vê em casas chinesas. O equivalente chinês do cortile italiano. A corte interna de casas chinesas. Ou seja, no imaginário chinês, as ilhas de Jiaoyu sempre foram chinesas. Bom, isso vai ter repercussões. E isso a CIA vai intervir para criar um ponto quente extra entre Japão e China. Bom, a gente não está nem falando da África em toda essa lista de pontos quentes. Entraria a Somália, entraria a Nigéria, que é partner dos BRICS, entraria, como já tem provocações em cima e contra a aliança dos estados do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger. A República Democrática do Congo, porque eles têm minérios infinitos e terras raras também, e a bacia do Lago do Chad, também, riquezas naturais gigantes. Tudo isso, evidentemente, coordenado com o alvo principal na América do Sul, que é o Brasil. Então, o que o Brasil, como o Brasil vai responder a todas as maneiras, ah, arrefecendo a mandíbula e os caninos, porque o Brasil não pode ser um Estado poderoso, soberano, membro na América do Sul, na América Latina, no Hemisfério Sul. Esses exemplos de como a falta de soberania é a única coisa que faz o império se tornar ainda mais perigoso, e a incapacidade de revidar contra o império, demonstrando a sua soberania, que é o que Rússia, China e Irã, em diversos níveis geoeconômicos, geopolíticos, têm feito desde o início desse ano sem parar. Agora é a vez do Brasil. Então, por isso que, em vários sentidos, o olhar do Sul global, depois da cúpula dos BRICS no Rio, está em cima de como o Brasil vai, que tipo de jiu-jitsu o presidente Lula e membros competentes do governo brasileiro vão usar para imobilizar ou pelo menos retornar a força do Império do Caos contra o condutor circense. É onde a gente está agora, momento crítico. Então, a semana que vem a gente vai poder entrar nesse aspecto com mais detalhes. E a gente vai praticamente toda semana fazendo updates dos pontos quentes pelo planeta de guerra híbrida que pode se transformar em guerra quente, porque isso vai ser praticamente, a partir de agora, vai ser praticamente semanal, a cada 2 semanas, ou pelo menos a todo mês. Como a gente viu agora, do nada surge o problema fronteiriço de Camboja e Tailândia, que estava mais ou menos sob controle até alguns dias atrás. Muito obrigado a vocês todos, ainda do Otanistão. Eu vou de novo, estou fazendo um ida e volta para o campo. A semana que vem eu vou estar no mar, longe, e digamos, numa paisagem mais idílica para a gente continuar a conversar do que histórias de horror o tempo todo, né? Muito obrigado a vocês todos. Café Olímpico Soviético para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.